coworking, ele é uma prestação de serviço, então o seu CNPJ, ele é um CNPJ de prestador de serviço, né? Logo, o seu contrato é um contrato de prestação de serviço, né? E trocando em miúdos, o seu contrato é um contrato para que vai terceirizar a estrutura operacional do seu cliente. Então, você está ali para conseguir terceirizar essa estrutura operacional, agilizar a vida do seu cliente e tal. Bom, o meu contrato comercial é um contrato de prestação de serviço entre duas partes, tá? O contrato, ele é dividido em duas partes. Uma cláusula específica, que eu chamo de cláusula específica, né? Cada um pode chamar de qualquer coisa, mas cláusula específica é onde eu coloco o que é negociado com o meu cliente. E cláusulas gerais, que geralmente é uma parte do contrato em qual eu não negocio, né? Então, o que está ali é o que está ali e o cliente, ele adere. E são cláusulas que visam proteger o meu coworking, né? E também fala de responsabilidades e tal, mas eles visam muito a proteção do coworking perante o contrato, né? Bom, então na primeira parte, cláusulas específicas, a gente coloca exatamente o que a gente está negociando. Então você vai colocar as duas partes, né? Você vai falar qual que é o prazo contratual, e aí eu faço a observação. O prazo contratual que eu utilizo sempre é 12 meses, eu só mudo esses 12 meses se o cliente me solicitar. Então, por padrão, eu já coloco 12 meses. E por que funciona colocar 12 meses? Porque o contrato entre o cliente e o coworking é um contrato que não tem multa para ser rescindido. Então, logo, se ele não tem multa para ser rescindido, ele tem liberdade, ele é flexível nessa parte. Então, não tem por que colocar um prazo menor. Então, a gente coloca 12 meses renováveis automaticamente, né? Mas vamos lá. E qual que é o objeto do contrato? Eu também coloco na cláusula específica qual que é o objeto dele. E aí, o que é isso? É exatamente o que o cliente está contratando de você, né? Então, a gente é tão específico no que o cliente está contratando que a gente coloca não só que ele está contratando a estação de trabalho ou a sala, ou, enfim, mas a gente coloca também que o ambiente é climatizado, que ele tem internet de tantos megas, a gente coloca que o horário de funcionamento é XYZ, a gente coloca tudo, que ele tem secretária, né, telefonista, nos horários específicos, ou a quantidade de horas de sala de reunião que ele tem, a gente coloca exatamente o que o cliente está contratando. Então, depois disso, a gente passa para valores e condições de pagamento. Então, daí a gente especifica o valor da parcela mensal, eu não coloco o valor do contrato anual, eu coloco o valor da parcela mensal, o dia que vence, no meu caso, isso é importante porque eu programei o meu negócio para... ele tem faturamentos dia 1º e dia 15. E eu acho mais fácil controlar, porque quando você chega num volume de clientes mais alto, quando você vai fazer o faturamento do cliente, você tem que pegar tudo que o cliente imprimiu, ligação telefônica que ele fez, motoboy que ele utilizou, sala de reunião que ele utilizou, você tem que juntar tudo para poder emitir a cobrança para o cliente, né? Hoje em dia eu até utilizo um software, já todo mundo já sabe e tal, e é mais fácil para eu fazer esse compilado, vamos falar assim. Mas, de qualquer forma, eu coloco o cliente, ele tem vencimentos ou dia 1º ou dia 15 para facilitar para mim. Bom, aí especifico isso direitinho na cláusula 4ª, no caso aqui, né, dentro dessas cláusulas específicas. Depois disso, eu também coloco o aviso prévio, né? E aí é interessante falar que o aviso prévio, gente, ele é uma forma de garantir para vocês a recorrência desse faturamento, né? E garantir para vocês uma estabilidade quando o cliente vai embora, né? Veja bem, agora, nessa situação de crise e tal, uma das grandes sacadas que eu tive no meu negócio, que eu enxerguei, assim, dos benefícios, eu vou falar assim, do meu contrato, foi ter escrito que
precisa-se de um aviso prévio, no meu caso, 60 dias, para a pessoa poder rescindir. Então, o contrato não tem multa, né, no caso de rescisão, mas ele tem que respeitar esse aviso prévio. Isso te dá uma certa tranquilidade. Puxa, o mês que vem eu sei que eu vou faturar, sei lá, gente, 50 mil, né? Porque se alguém quiser hoje sair, ele tem que me avisar com 60 dias de antecedência. Então, eu consigo me prever, né? Eu consigo prever o meu faturamento. Isso é importante. Depois, eu coloco também o uso do endereço fiscal. Aí eu coloco também no meu contrato que o uso do endereço fiscal ele tem que ser autorizado por escrito, né? E isso é importante também, porque para você não ser surpreendido com uma pessoa lá colocando CNPJ no seu endereço, apesar dele precisar do IPTU para fazer isso, existem aí algumas brechas e para você não ter dor de cabeça, a gente coloca isso também. Então, e aí, bom, foram essas coisas, né? Essa parte do contrato comercial, que eu chamo de parte específica, né, é uma parte simples e que detalha exatamente o que você está negociando com o seu cliente.